A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, domingo, 17 de outubro de 2021, estamos estudando a nossa escola bíblica dominical. E neste trimestre, o quarto trimestre deste ano, estamos vendo as lições da vida e o ministério do apóstolo Paulo. E chegamos hoje à lição de número 3, que fala sobre a conversão de Saulo de Tarso. O apóstolo Paulo, seu nome original é Saulo, e ele era da cidade de Tarso. Nós vamos ler um texto bíblico para nos auxiliar nesta meditação, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículos 3 a 5. Ali, nessa passagem, fala da conversão de Saulo de Tarso. Diz assim a palavra de Deus: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Vamos fazer uma pequena oração para que Deus possa abençoar o nosso estudo, nos dar graça, nos dar entendimento da sua palavra. Vamos pedir a Ele essas coisas. Senhor meu Deus, aqui na Tua presença, Senhor, te pedimos a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia sobre o nosso estudo, sobre a nossa pessoa, Senhor, para que possamos entendermos a Tua palavra, Senhor, e praticá-la, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando perseguia os cristãos, ele tinha o apóstolo Paulo, ainda Saulo de Tarso, um judeu praticante da seita dos fariseus. Ele ia atrás dos irmãos para prendê-los, torturá-los, fazer com que eles negassem a sua fé, e chegou até a participar da votação de morte de alguns cristãos, como foi o caso do diácono Estevão. Agora, quando estava se dirigindo para a cidade de Damasco com o mesmo propósito de perseguir a igreja, Jesus, que já tinha morrido na cruz do Calvário e já tinha ressuscitado dos mortos, agora aparece ao apóstolo Paulo. Ali, naquele caminho, aparece uma grande luz do céu e Saulo cai em terra. E ele ouve as palavras de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, ali confuso, pergunta: Quem és, Senhor? E Jesus se revela a ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus alude
aos cavalos quando resistem aos cabrestos que lhes são colocados. E a partir daquele momento, Saulo de Tarso fica temporariamente cego, vai para a casa de um homem chamado Judas e ali ele recebe depois um servo de Deus, Ananias, que guiado pelo Senhor vai lá entregar uma mensagem a ele da responsabilidade que o Senhor estava colocando em sua vida. E dali para diante a vida de Saulo de Tarso é completamente transformada. E vai se tornar um dos servos de Deus mais proeminentes da história da igreja. Nós vemos ali na sua vida dois passos. Primeiro, da conversão. Alguém pode se perguntar, mas ele viu Jesus? Não é todo mundo que vê Jesus quando se converte. Aliás, a maioria das pessoas, quando se convertem, elas têm um encontro com Jesus. A conversão faz parte da conversão, o encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas na maioria das vezes ele vem através de um servo de Deus que traz o Evangelho, como foi Pedro na casa de Cornélio, levar o Evangelho a ele. E nós podemos se perguntar por que o apóstolo Paulo viu Jesus. Lá no livro de Números, livro que faz parte do Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés, Moisés conta lá no verso 6, palavras do próprio Deus. Miriam e Arão, os irmãos de Moisés, tinham se rebelado contra Moisés e ficam com problemas sérios diante de Deus. E Deus se apresenta e fala para eles, olha, aos profetas eu apareço em visão e em sonhos. Porém, Moisés, ele me vê a minha forma, ou seja, ele já via o que nós chamamos de uma teofania do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus se apresentou pessoalmente na pessoa de Cristo a Moisés e se apresentou pessoalmente, visivelmente a Paulo, nós não sabemos. Deus só fala que se apresentou a Moisés, pessoalmente, que ele viu. E aqui nessa passagem de Atos 9, nós vemos que Jesus também aparece a Paulo e as demais pessoas que estavam ali naquela caravana de Paulo não veem Jesus. Foi uma graça, um favor imerecido que o Senhor deu a esses servos, só eles tiveram esse privilégio, mas também tiveram uma responsabilidade tremendamente forte. E com a conversão vem o despertar da consciência. A Bíblia Sagrada, ela
fala que nós somos espírito, alma e corpo. O próprio, agora, apóstolo Paulo fala acerca disso. Espírito, alma e corpo. O nosso corpo, essa parte física, os 5 sentidos, e que nós temos um contato com o mundo, com as pessoas, e nos relacionamos. Mas também temos uma parte que é a mente. A mente é onde temos os nossos pensamentos, onde temos as nossas emoções na alma. E o Espírito é o que nos liga a Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada fala que o homem não convertido, o Espírito está morto. Está morto. Chama o homem de morto, porque o homem foi criado não só para ter um corpo físico, nem uma alma vivente, mas foi criado para ter um espírito que o liga a Deus. E o homem sem Cristo, ele não tem essa ligação. Então a sua consciência, ela está cauterizada. Lá em 1 Timóteo 4:2, o próprio apóstolo Paulo diz, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, Saulo de Tarso era um homem que tinha a consciência cauterizada, ele maltratava os cristãos. Mas agora, com o novo nascimento em Cristo, com a conversão, ele tem um despertar dessa consciência. Então, o primeiro passo do nosso encontro com Jesus nos leva a ter um despertamento da nossa consciência. Aquilo que não considerávamos no dia anterior pecado, agora pesa na nossa consciência. Nós vemos isso muito na igreja. Os novos convertidos, mesmo sem conhecerem a Bíblia Sagrada, eles já têm uma consciência daquelas coisas que estavam fazendo de errado na sua vida. É Cristo avivando o seu espírito e dando um despertar da consciência. Foi essa consciência que foi despertada ali quando Saulo teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco. E aí veio uma segunda parte, que é a regeneração. Você se converte, tem um despertar da consciência e agora a sua vida é completamente transformada. Nós vamos ver todo esse trimestre a vida do apóstolo Paulo, como ele teve uma vida completamente transformada. E todos aqueles que tiveram um encontro real com nosso Senhor Jesus Cristo passam por este processo de regeneração. Eu vou ler alguns versículos que nos é orientado lá pela Bíblia de Estudo Pentecostal sobre a regeneração. Então, falar lá que primeiro, tem alguns passos. Primeiro, a regeneração envolve a mudança da velha vida. 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Colossenses 3:10 diz assim, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, uma mudança da velha vida, as coisas do passado passaram de fato e tudo se faz novo. Segundo, aquele que nasce de novo está liberto da escravidão do pecado. Não só se torna uma pessoa nova, esquecendo de tudo que é velho, e
passa a ter uma libertação do pecado. Lá em Romanos 8, 13 e 14 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, agora, quando você se converte, você passa por esse processo de regeneração. Logo você começa a perceber que aquela pessoa que você era no passado parece que é uma outra pessoa. Não é mais você. Você agora é uma nova criatura. E tudo aquilo que você fez de tão errado na vida, não que você esqueça, mas agora você está livre desse fardo do pecado. E também pronto para não entrar em novas aventuras do pecado, porque você agora está escravo. Ou melhor dizendo, você tá liberto da escravidão do pecado, está escravo a Cristo. Então o pecado ele já não tem mais poder sobre a sua vida. Se você bebia, você não sente mais vontade de beber. Se você fumava, você não sente mais vontade de fumar. Se você tomava drogas, você não tem mais vontade de tomar drogas. É incrível. É uma coisa regenerativa. E você agora, em terceiro, passa a viver uma vida de retidão. 1 João 2:29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então agora, mesmo que você tenha tido uma vida desonesta no passado, agora você começa a viver com retidão. E às vezes você, com a consciência despertada, você até conserta, quando dá, erros que você cometeu no passado. E começa a praticar a justiça. Você se lembra das coisas injustas que você cometeu lá atrás. E o Espírito Santo te toca para você consertar quando possível, não é? Nem sempre é possível consertar as coisas que fizemos de errado no passado, com pessoas, com situações, mas às vezes é. Aí o crente é levado a consertar aquilo que fez de errado lá atrás. Quarto, evita o pecado. Agora nós estamos alerta, estamos em sentinela. Em 1 João 3:9 diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Ele não pode pecar porque é nascido de Deus. Agora o nascido de Deus ele tem uma consciência muito aguda sobre o que é pecado e ele evita esse mundo de pecado. Não ama mais o mundo. 1 João 2:15 e 16 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então agora eu sou uma nova criatura, nasci em Cristo, regenerado, e não amo mais as coisas do mundo, não sou mais escravo do pecado. Foi por essa transformação tremenda que passou o apóstolo Paulo, quando era Saulo de Tarso. Mas não é uma experiência única. A experiência de Paulo ver Jesus no dia da sua conversão talvez seja uma experiência única.
Mas a experiência da conversão é a todos nós cristãos, e a regeneração, ela acontece a todos nós. Que é nascido de Deus, ele não ama o mundo e agora passa a batalhar contra o pecado. Eu me lembrei que há muitos anos, talvez uns 30, 35 anos atrás, eu estava evangelizando de porta em porta e eu bati na porta de um doqueiro aqui em Santos. Um moço ainda, casado de novo, os filhinhos pequenos. Entramos ali, ele abriu a porta, pregamos o Evangelho, mostramos a palavra de Deus, o caminho da salvação. E ele foi se abrindo, e ele mostrou uma preocupação. Ele falou, eu lá nas docas conheço muito crente. Um era ex-drogado, o outro tinha sido alcoólatra, o outro era ex-isso, ex-aquilo. Ele falava isso como quem diz assim, mas parece que todo crente não presta. É verdade, não prestava. E aí é difícil para uma pessoa que não é convertida entender como uma pessoa que praticou tantos males no passado, foi desonesta, ou era viciado em drogas, em bebida, e agora se diz que é santo. Isso às vezes tem um impacto negativo naqueles que não conhecem Jesus. Mas esta é a realidade da cruz. Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. E nós, que somos novas criaturas em Cristo, renovados pelo Espírito Santo, nós vivíamos em nossos delitos e pecados passados, mas houve uma transformação tremenda. E, no meu caso, por exemplo, foi imediata, como foi no caso do apóstolo Paulo. A transformação foi imediata. E assim é na vida da maioria dos cristãos. Você, ouvinte da palavra de Deus, se ainda não aceitou Jesus no seu coração, não importa qual é o seu passado. Se você viveu em iniquidade, se fez muitas coisas erradas, não tem dificuldade para Jesus mudar o seu coração e transformar a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aceite Jesus como Salvador. E você, meu irmão, que já passou por essa experiência desse novo nascimento, medite sobre essas coisas, porque o crente pode retroceder. A vida na fé exige constância. E Deus não tem prazer naquele que retrocede. Que Deus possa abençoar a todos. Vamos terminar essa nossa pequena meditação com uma oração. E eu vou pedir de coração que Deus abençoe a sua vida. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da tua palavra, nesse episódio
ímpar na história da igreja, que foi a tua presença visível na conversão de Saulo de Tarso. Mas de alguma forma, Senhor, tu se manifesta a todos aqueles que tiveram um encontro contigo, Senhor. Abençoa, Senhor, aquele que ainda está em dúvida, Senhor. Convence-o do pecado, para que neste momento ele possa entregar a sua vida a Ti, Senhor, fazendo confissão de fé. Porque com a boca nós fazemos esta confissão de fé para a salvação. Abençoa a Tua igreja também, Senhor, Teus servos, que participaram desse estudo, Senhor, da saúde, da vida longa, Senhor, mas sobretudo traz paz, harmonia nos seus corações, Senhor, para que continuem tendo bom cheiro do Teu Filho amado. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.